Então, boa noite a todos. Estamos continuando o nosso estudo de Levítico. Hoje estamos na aula número 8, progredindo aí, se eu não me engano, temos umas 12 ou 13. E vendo, assim, o tema de Levítico, né, o propósito de Levítico na história bíblica, e como em parte, fazendo o que Jesus vem fazer na totalidade, que é aproximando-se de Deus, né? Levítico tem uma função, desde dos sacrifícios, as leis, aos sacerdotes, o processo todo que a gente vê em Levítico, tem como função aproximar ou preparar ou santificar o povo de Israel em específico, né? E aí, obviamente, o ser humano em geral, para poder se aproximar e estar na presença de Deus, de forma simbólica, através de coisas como a lei, os simbolismos do sacrifício, tabernáculos, intercessores como sacerdotes, e temos visto várias partes de Levítico como se encaixa nesse propósito de poder aproximar um povo pecador a um Deus santo. E na aula de hoje vamos entrar no assunto da Páscoa, que acabou se encaixando aí até bem, né? Não foi de propósito, mas se encaixou bem com a nossa semana aí da Páscoa que passou recentemente. Então, hoje vamos estar falando sobre o Cordeiro da Páscoa. Aonde que o negócio virou ali em termos de ovo de chocolate da Páscoa, ovo com coelho da Páscoa, com chocolate, o negócio, não sei, mas o começo da Páscoa tem a sua origem em eventos que aconteceram mais ou menos 3.500 anos antes desse momento nosso aqui, e, na verdade, com o início de mais ou menos 1.500 anos antes de Jesus. Então, nós vamos tentar dar ver aqui uma perspectiva nisso e ver como que a ideia da Páscoa se encaixa ou alcança sua totalidade, o seu propósito em Jesus. Então, como introdução aqui, precisamos começar lá com Abraão. Então, que nem eu falei, mais ou menos, Abraão vem até 2.000 anos antes de Jesus, mais ou menos 4.000 anos de hoje. Em Abraão, Deus escolhe, através desta família, chamando esta família para se retirar do que é ali geograficamente o começo da Babilônia, que acaba se tornando um símbolo do que acontece com um grupo de pessoas, com um reino que segue outros deuses. Então, Babilônia acaba sendo um simbolismo vamos dizer assim, do oposto do que Deus está tentando fazer. Então, dentro daquele começo da nação babilônica, Abraão e a sua família ouve o chamado de Deus em um mundo de deuses, né? Reais ou imaginários, é indiferente à história, mas um mundo que havia opções e os deuses que acabaram formando, né, ou sendo o alicerce do que se tornou a Babilônia. Dentro daquelas opções, Deus chama, Yahvé, Deus, Senhor, Deus chama Abraão, que ouve o chamado deste Deus e se retira geograficamente da Babilônia, assim como também gradativamente está disposto a se afastar daquela perspectiva de vida, daquela religião, daquele método de ser um povo. E, ao invés disso, através da presença exclusiva de Deus, com uma aliança a este Deus, vai se tornar eventualmente no que a gente chama do povo de Deus e alcançando a sua totalidade em Jesus e os que se agregam
se assembleiam ao redor da presença de Deus em Jesus. Então, em Gênesis capítulo 15, a gente tem detalhes sobre essa aliança que Deus está fazendo com Abraão. Então, começando lá no versículo 9, a gente lê: respondeu-lhe o Senhor: traga uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisto, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre eles trevas densas e apavorantes. Aí no versículo 17, depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogueiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Bem, para aí. Que coisa estranha. Que história sem pé nem cabeça, né? Deus fala para Abraão: eu quero que você vá e busque esses animais. Então, são animais grandes, né? Um novilha, uma cabra, um carneiro, e aí duas aves, né? Uma rolinha e um pombo. E aí, olha, se eu avisasse aqui, né, semana passada, tivesse avisado a todos que eu quero que hoje cada um de vocês traga aqui na nossa aula, vamos assumir que fosse presencial, então a gente estaria lá no prédio, aí num prédio da igreja, e todos eram para vir e trazer o seu animal de estimação. E aí cada um tem, né, assumindo que todos têm animal, e quem não tem, pegue o do vizinho. E aí, então, vem na sexta, hoje, a gente está lá na sala de aula, no prédio da igreja, todos trazem os animais de estimação, e eu peço para vocês trazer o animal lá na frente, né, onde eu estou, para dar começo à aula. Aí eu tiro de trás, assim, um facão e começo a cortar os animais no meio. Metade para um lado, metade para o outro. E aí? Quem assumiria que, quando eu pedi para você trazer o animal de estimação, eu ia cortar um animal no meio? Aonde que Abraão tira? Porque não diz que Deus falou para ele fazer isso, só Deus disse para ele pegar os animais. E Abraão começa a cortar os animais no meio. Olha, nunca tive, vamos dizer assim, esta experiência de ficar cortando animal no meio, mas eu acho que se você vai ter que cortar uma novilha em 2, o negócio não é numa facada só, não. É um trabalho que exige esforço. E aí, depois disso, o carneiro, que é um pouco menor. Uma cabra, por aí, né? Mais ou menos o mesmo tamanho. Pelo menos as aves você põe um de cada lado. E aí ele pôs esses pedaços em oposto um ao outro. Olha, se são animais grandes, que estaria muito sangue ali, ó. Só imagine a cena. E se você está cortando animal no meio lá, você não vai ficar tudo limpo. É um processo meio que aterrorizante. Por que Abraão está fazendo isso? Será que Abraão perdeu a cabeça? E é interessante que, nesse processo todo, Abraão parece saber que é isso que Deus queria que ele fizesse com os animais. E nisto, diz lá no versículo 12, que o sol estava se pondo. E aí, eu acho que em termos, não só descrevendo o horário do dia, mas acho que também de forma visual, criando uma cena para o leitor entender, começar a pegar um sentimento aqui do que estava ocorrendo. Não só isso, Abraão ficou com um sono, veio um sono profundo, e diz que vieram sobre eles trevas densas e apavorizantes. Eu acho que Abraão está tendo um pesadelo.
está sentindo aquele estresse, o peso da situação ali. E aí, nisto, a gente tem dois simbolismos, um fogueiro esfumaçante e uma tocha acesa, que passam entre os animais, em outras palavras, ali perante, né, aquele sangue todo que está escorrendo. O que está acontecendo aqui? Bem, como já introduz o título aí, Aliança com Abraão, se a gente voltar a continuar a ler aqui, o versículo 18, naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Bem, se você está lendo aqui, e como nenhum de nós, que eu assumo, crescemos no mundo judaico, ou naquele mundo Oriente Médio, isso aqui para nós é meio estranho, porque a gente fica pensando, fizeram uma aliança aí aonde? É exatamente o que está acontecendo com esses animais todos aí, morte, sangue. Naquele mundo antigo, e ainda hoje em algumas tribos que vivem lá pelo Oriente Médio, ou até em alguns lugares na África, e talvez outros lugares, se faz uma aliança, um acordo, um contrato do nível mais importante através de um sacrifício ou de uma morte simbólica, ou de uma morte simbolizando a severidade e a seriedade do acordo e a severidade do que acontece quando o acordo não é cumprido. Então, ainda hoje, em certas tribos, e sem dúvida nenhuma naquela época, por isso que Abraão sabia o que fazer. Quando Deus pediu por certos animais, Abraão estava ciente de que o que este Deus estava querendo fazer era uma aliança, e que não o que era, na verdade, algo também comum, com certos diferentes detalhes, possíveis diferentes detalhes, o que era esperado dos outros deuses e os sacrifícios religiosos que eram exigidos entre os deuses e os povos daquela época. Então, Abraão vai lá e faz o processo. É como se hoje, se eu falar para um de nós aí, olha, vou vender o meu carro para você, se assume, então, que a gente vai ter que ir no cartório, fazer lá uma papelada, assinar algumas coisas. Então, não é preciso detalhar esse processo todo, porque sabemos como funciona. Então, é por isso que o autor aqui assume que o leitor está ciente do que está acontecendo, com o simples fato desses animais estando sendo mortos, e o sangue, e assim por diante. O porquê será, então, que Abraão estaria aterrorizado, ou assustado, ou ansioso? Pelo simples fato de que, se eu e você fizer um acordo aí eu vendo o meu carro, você paga um certo valor, vamos dizer que aí você está pagando em parcelas, você não consegue pagar as parcelas. Normalmente, isso não é um defalque que seria o custo da sua vida. Talvez você fique aí com o nome meio complicado na praça, né? Ou tem que ir fazer um empréstimo em outro lugar, ou o carro é retomado. Mas Abraão aqui está entrando em acordo com um ser divino, com um ser poderoso, com Deus. E há exigências, ou talvez exigências não seja a melhor palavra, há certas expectativas entre este acordo de que precisam ser cumpridas. Se a gente fosse aqui imaginar qual desses dois lados, Deus ou Abraão, teria a maior chance de eventualmente não cumprir a sua parte, Abraão estaria ali no topo, né? E se você não cobre a sua parte perante o Deus, é uma aliança seríssima, com possíveis custos de sua vida, ou Deus vai estar bravo com você, ou vai trazer punições
a sua fazenda, a sua vida, o seu rebanho. Então, era algo sério. Por isso, Abraão está bem ciente da severidade, seriedade da aliança e da possível severidade quando ele não cumprir a sua parte. Interessante, então, se tivéssemos naquela época, em várias situações, em vários povos, e você estaria fazendo um acordo matrimonial, então, normalmente seriam pais que entrariam ali em discussão para resolver detalhes do possível, né, matrimônio dos filhos. Então, aí, olha, meu filho, eu prometo que ele é trabalhador e que ele vai, né, tem talentos e que ele vai prover e tá. E aí, eu prometo que minha filha, não sei o quê, tá, então vai custar isso, vai custar aquilo. Então, tem aquele acordo todo. E aí, quando isto é finalizado, se tem lá a morte de um animal, e aí esta aliança ou estas promessas são finalizadas, vamos dizer assim, através deste sangue que está sendo compartilhado entre dois grupos, né? Os pais do marido, do futuro marido, da futura esposa, então, dois grupos. Aqui, não é só um contrato legal, é um contrato com características matrimoniais. É não só um acordo entre um banco e uma pessoa fazendo um empréstimo, uma instituição e um indivíduo. É um acordo relacional, de que Abraão estaria entrando numa relação diferenciada, exclusiva com este Deus somente. Então, sério. E Abraão aqui dá um pânico nele. Mas olha que interessante. Abraão, Deus passa aqui de forma simbólica, passa pelo sangue, assinando como se fosse assinando a sua parte. E na hora de Abraão assinar a parte perante, né, aquela situação em nome dele e da sua família, Deus passa pela segunda vez. Então, Abraão nunca tem que assinar, vamos dizer assim, a sua parte. Então, não trazendo sobre si as responsabilidades se ele falhar. Qual que é tem uma palavra em português também, quando alguém assina em seu nome, ou por você, se você vai lá fazer um aluguel, ou vai comprar alguma coisa, você vai no banco, mas mais alguém tem que assinar também. Procurador, né? Procuração. Avalista. Avalista. Não é procuração. Avalista. Em outras palavras, se eu não for capaz de pagar o empréstimo, o avalista está também responsável, não é isso? Eu não recomendo ser avalista por alguém, porque se você vai no banco e o banco exige um avalista... Na verdade, é fiador. Fiador, isso, fiador. Eu não recomendo ser fiador de alguém, porque se você vai no banco e o banco exige um fiador, é porque o banco está estatisticamente ciente de que você não vai ser capaz de eventualmente pagar. Por isso exige um fiador. E, eventualmente, quem está legalmente responsável pela dívida é o fiador. É importante entender isso. Caso a pessoa lá que fez a dívida não é capaz de pagar, o fiador é responsável. Interessante que aqui Deus assina a sua parte e se torna fiador de Abraão. Ciente, então, de que, eventualmente, Abraão e sua família e a sua descendência não seria capaz de pagar a dívida, consequentemente, Deus já prometendo ser fiador e pagar quando a humanidade não seria capaz. Então, 2000 anos... Mas qual que é o custo aqui? Não é dinheiro,
o que está sendo... Os animais aqui está sendo um simbolismo do custo, da seriedade desta aliança. Se as partes prometidas não forem cumpridas, ou as partes que estão fazendo as promessas não cumprir a sua parte, o que será o custo é a vida de cada um que assinou. Então, 2000 anos antes de Jesus, Deus já estava sendo como fiador, prometendo que eventualmente pagaria com vida, né, com a morte, o cessar de uma vida, em nome da humanidade ou da descendência de Abraão. Então, a cruz, Jesus, como pagamento, não foi sem querer. É algo que já, no mínimo teologicamente, a gente consegue voltar até aqui, em Abraão, e se você, então, assumir ou enfatizar o que também Paulo diz aos Efésios, Deus já estava fazendo planos até mesmo antes da criação da humanidade. Mas aqui, de forma mais concreta na história, Deus se torna fiador de uma humanidade que vai ser incapaz de pagar a sua dívida. Perguntas? Ô, Júnior, a Mama tinha falado fiador, mas ninguém escutou, nem eu não escutei. Então, a Mama estava ciente, fiador. Pedinha aqui. Giovanni? Fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa, então seria Deus passando, testificando a aliança? Em dois simbolismos. Tenho tentado descobrir o porquê esses exemplos simbólicos. O que tem um fogareiro esfumaçante e uma tocha acesa? Não estou confiante ainda que eu descobri o porquê esses dois símbolos, mas são dois símbolos representando Deus assinando duas vezes, né? Ou passando pelo sangue lá entre os animais duas vezes. Ana? Então, Jesus foi o nosso fiel depositário. Sim, ele que assumiu a dívida. Ficar com nós para depois entregar para Deus. Sim. Então, Deus já 2000 anos antes, já fazendo consciente desse eventual pagamento. Uhum. Por isso que Abraão estava aterrorizado ou em pânico, porque ele sabia que, eventualmente, a chance de ele ou um dos seus descendentes quebrar a aliança seria bem grande, e aí destruição, né? Aí morte. Então, ele estava bem apavorado, mas aí Deus, fiador, deixa que eu assumo aqui. Porque então, ele ia dar Jesus como fiel depositário. Não sei se Abraão tinha toda essa consciência de Jesus, mas Abraão aqui estava presenciando, pelo menos em teoria, que Deus estava assumindo a eventual dívida. E aí, quando a gente chega em Gênesis 22, tem uma outra história muito estranha, que Deus exige... Deus faz 4 promessas, basicamente, aqui nessa aliança. Que eu serei o seu Deus, né? Eu vou te proteger, através de você vai ser uma bênção a outros, quem entrar em conflito com você, eu te defendo. Então, tudo isso é basicamente Deus protegendo Abraão. Então, esse é número 1. Número 2, você vai ter uma grande descendência, uma nação. O problema é que ele tinha 75, Sara 65 anos, nada de filho. Número 2. Número 3, essa nação não vai ser só filhos, uma grande família. Vai ser uma nação que vai ter a sua própria terra, vai ter a sua geografia. E você vai parar de ser uma tribo que fica indo para lá e para cá. Você vai ser uma nação com uma geografia específica. Número 3. Número 4, um dos seus descendentes será uma bênção a todas as nações. Então, isso eventualmente aí vai se ver em Jesus. Mas, então, há 4 promessas. 25 anos depois, vem Isaac. 25.
Não foi no próximo dia, 9 meses depois, não foi nem um ano depois, 25 anos depois, vem Isaac, mas aí Abrão e Sara já tinham feito uma bagunça com Ismael e assim por diante. Mas vamos pular a história aí, porque eventualmente vem Isaac, né, que é uma coisa muito intencional de Deus e um milagre, né, naquela idade ter filhos. Mas aí Deus exige de Abraão a morte do seu primeiro filho. Não é bem o primeiro filho da promessa, porque o primeiro filho é com Ismael. E aí ele pede, então, que Abraão sacrifique o filho da promessa, o filho da qual os restantes das promessas iam se acontecer. Abraão vai, então, 3 dias de jornada. Não sei se ele contou isso a Sara. Eu imagino que ele, eu vou levar o rapaz aqui, nós vamos lá fazer um acampamento, né? A gente já volta. Então, vai ele, Isaac, um servo, outro, e vão até 3 dias de jornada. Imagina o estresse de Abraão, né? Ciente do que está acontecendo, Isaac não. Imagino que Sara também não. Então, chega lá, ele está subindo na montanha, leva Isaac, amarra ele, está pronto a fazer o sacrifício. E aí, então, entra esse momento da história, Gênesis 22, capítulo 22, versículo 10. Então, estendeu a mão e pegou a faca para se sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abrão, Abrão. Eis-me aqui, respondeu-lhe: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Que estranho, que estranho. Não só estranho, que problemático isso. Então, Deus agora está exigindo morte de criança, sacrifício de criança, o que não era um conceito desconhecido. Inclusive, tinha outros povos, como os cananitas, por exemplo, que tinham um deus chamado Molec, acho que em português é Molec, e que exigia o sacrifício, os assírios também exigiam o sacrifício de crianças. Então, era considerado um privilégio você pegar lá o seu nenezinho e você ia lá e era uma fornalha onde o Deus tinha suas mãos assim, né, um ferro, né, feito de ferro, e aí aqui para dentro, aqui na parte interior, vamos dizer assim, daquela fornalha, estava o fogo. Então, tudo isso se esquentava de forma assim, né, extremamente quente. Então, eles jogavam, punham o nenê nas mãos ali, e o nenê ia rolando, descendo assim, rumo ao fogo, e queimando. Imagina os gritos, imagina a cena, né? Assim, uma coisa difícil até de imaginar. E aí aquele cheiro terrível. Será que Deus, então, está virando um Deus assim? E se você não sacrificasse os seus filhos, aí a coisa ia ficar difícil? Normalmente a gente resume a história como um teste, né? Deus estava testando a fé de Abraão. Dá para testar de 50 mil outras maneiras. E, obviamente, Deus não está criando a prática de sacrificar filhos ou crianças, porque, na verdade, eventualmente, Israel vai seguir a prática de sacrificar os seus próprios filhos a deuses como Molec, e isso vai trazer destruição da nação, quase zerando Israel através de impérios como os assírios e os babilônios, porque Deus menciona, inclusive, este sendo um dos motivos. Então, tem que estar algo acontecendo aqui um pouco diferente do que só um teste genérico
o estabelecimento da prática de morte de crianças, porque historicamente não é o caso. Ao contrário. Deus está aqui testando algo em específico, porque vamos ler a continuação, vamos ler alguns versículos antes deste momento. Capítulo 22, versículos 6 a 8. Abrão, então, pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. Pô, o rapaz teve que carregar a própria lenha. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abrão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abrão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eis aqui o teste. Respondeu então Abrão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. O que está sendo testado aqui é: será que Abraão realmente acredita que quando a morte ser cobrada, quando a morte tem que ser paga através de um sacrifício, uma vida, será que Deus, por ter sido um fiador, realmente vai pagar quando a morte for exigida? Então, o que está sendo testado aqui é se Deus realmente vai pagar ao ser fiador. Será que Deus realmente tinha como intenção pagar, mesmo quando for um custo alto, como o filho? Então, duas coisas acontecendo aqui. O que está sendo testado não é só uma fé genérica, é a crença, a fé em específico de que Deus assinou aquela aliança também como fiador. É exatamente o que acontece aqui. Quando a morte é cobrada, Deus provê, Deus interrompe a morte, e Deus provê um substituto, um cordeiro que vai estar preso ali numa árvorezinha ali no meio do mato, e então Deus provê. E a segunda coisa interessante é que Deus já está aqui em Abraão, que já é esse recomeço de uma nova humanidade com a presença exclusiva de Deus, notando de que o custo vai ser muito alto, como de um filho. E aí, obviamente, Jesus é o Filho de Deus que paga, não só aqui, eventualmente, mas também em nome de uma humanidade toda. Então, esse é o teste, não é só um teste genérico. E não só isso, acaba sendo, então, através disso, já criando aquela categoria de ser uma bênção a todos os povos. Porque aí aqui, do outro lado de Abraão está disposto a aceitar aquele custo, Deus reenfatiza as promessas de que através dele bênçãos virão a todos os povos. Então, é bem interessante. Alguma pergunta sobre esse ponto número 1 aqui, a promessa da aliança, antes da gente entrar no ponto 2? É só coincidência, Enio, o filho de Abraão levar o seu material para o sacrifício, assim como Jesus levou a cruz? É só coincidência ou tem algo simbólico nisso? Não, bem notado, Giovanni. Eu acho que não é coincidência, não. O quanto mais leio a Bíblia, tem aparente coincidências, mas eu acho que não são coincidências, não. Eu acho que é bem intencional. Então, sim, muito bem notado. Obrigado por ter notado esse ponto. Meu pai está com a mãozinha lá ou foi sem querer? Qual que é a coincidência que o irmão falou, Giovanni? De que Isaac leva o material do sacrifício nas costas, aí assim como Jesus tem que carregar a sua cruz, né? Ô, Júnior, tem um ponto interessante aí. Volta aí na última parte aí que você estava mostrando, que fala ali no
no versículo, ali diz no versículo 15, parece, né? Pela segunda vez onde o Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo. Quer dizer, muita gente acho que não reconhece que Deus não somente ele tinha dado a promessa, mas ele jurou Sim. por ele mesmo. Sim. Então, Paulo menciona isso, mas que por duas coisas imutáveis, a palavra a palavra e o juramento. E aqui está aqui no Gênesis 22:15, que Deus disse que ele jurou por ele mesmo. Sim. A respeito da promessa que ele tinha feito. Interessante isso, porque eu acho que muita gente não reconhece que Deus não somente fez a promessa, mas jurou por ele mesmo. Sim. Muito bom, muito bom. Então, número 2, a Páscoa, né? A provisão da Páscoa. Então, temos toda essa situação aqui com Abraão. E como o nosso tempo já está correndo aqui, deixa eu fazer um resumo. Quando a gente passa mais ou menos uns 400, 500 anos depois de Abraão, entra a situação lá de Moisés. Então, aqui então já se passou um bom tempo, né? Temos aí já muitas, né? A descendência de Abraão já cresceu em termos numéricos, e temos ali Egito começa a escravizar, de abusar, de gradativamente matar o primogênito de Deus, na qual Deus se refere a Israel como é a renascença de uma humanidade. Então, o seu primogênito. E Egito, de várias formas, né, tentou matar os nenês, e aí está, através de trabalho árduo, matando o povo gradativamente. Então, Deus chama disto tudo, né, Moisés, sabemos a história, Moisés passa 40 anos lá com o Egito, depois foge, 40 anos lá no meio do nada, e aí volta, e através de Moisés e 10 pragas, Deus vai eventualmente está entrando em conflito em nome do seu povo com os deuses do Egito. E cada uma das pragas tem uma correlância, não, uma correlação, obrigado, uma correlação direta com um ou mais deuses do Egito. Então, cada uma das pragas não é sem querer aquelas coisas, tem uma correlação com deuses do Egito. E aí a 10ª praga é Deus trazendo de volta, Deus usando a própria punição do Egito ao seu primogênito contra o Egito. E ao invés, diferenciado do que Egito fez, Deus cria uma saída, uma substituição possível à morte do primogênito. Mais uma vez, carregando ou continuando a promessa feita a Abraão, que quando morte fosse exigida, Deus entraria como fiador e faria o pagamento. E aqui, novamente, através de cordeiros, o sangue é colocado sobre o batente da porta. Quando vem a morte e vê que já foi pago, passa por cima. Em português é usada a palavra Páscoa. Em inglês é Passover. Passar, pass over, por cima. Páscoa a gente não necessariamente vê essa imagem, né? Mas o fraseado em inglês ali ajuda a ver esse simbolismo. Então, aqui também, assim como lá em Abraão e Isaque, quando a morte foi exigida, né, o pagamento foi exigido, de que Deus providenciou um substituto, né, como o fiador, ele veio fazer o pagamento aqui através dos cordeiros, né, muitos. E então, através daquela 10ª praga, né, aquele 10º ato de poder de Deus, sendo ele então oferecendo
substitutos ao pagamento da morte, o povo é, então, libertado da morte, libertado da escravidão, para começar a concretizar tornar-se numa nação que se agrega ao redor de Deus. Então, todo esse simbolismo aqui está continuando nessa história aqui de Moisés, o que começou lá em Abraão e Isaque, e agora Moisés e os cordeiros aqui. O que dá, então, esses eventos na história judaica se torna a celebração da Páscoa, a celebração do Passover, que é o reconhecimento de que Deus interviu, que Deus, como Deus do povo, criou o método de pagamento e libertou eles da morte, da escravidão, e pôs eles naquele processo de começar a se tornar uma nação exclusivamente assemblando ao redor de Deus. E então, o que estaria sendo celebrado pelos próximos 1.500 anos é exatamente este momento aqui, como o nosso 7 de setembro, ou aqui nos Estados Unidos, 4 de julho, né? No quarto dia de julho, são celebrações de liberdade, né? De independência. Então, tudo isso é importante a gente entender rumo ao que Jesus vai fazer eventualmente na cruz. Com uma pergunta sobre essa história, sei que foi bem por cima, mas assumo que a maioria conhece. Esdras? O Esdras tem que... O microfone aí tá... Eu estava lendo um livro, falar que o povo dos egípcios tinha vários deuses, e um dos deuses também era o cordeiro. E Deus usou o cordeiro. Isso tem a ver ou não? Não me lembro desse Deus em específico. Eu sei que tinha Deus novilho, né? O cordeiro em si, não sei, não me lembro. Ok. Eu tenho, em alguma lição aí, eu tenho a lista de deuses na qual se assume, porque muito disso a gente não tem certeza absoluta, de qual praga tinha uma correlação com qual Deus. Mas esse de um cordeiro em específico não me lembro, mas é possível. Mais alguma pergunta sobre esse ponto número 2 aqui? Ok, então. Número 3. E tudo isso está rumo a Jesus. Então, Jesus... dois pontos aqui eu quero notar. 3 pontos. 3 pontos eu quero notar aqui. Lembra que uma das promessas feitas a Abraão é que um dos seus descendentes seria uma bênção a todas as nações. O plano de Deus, através da família de Abraão, eventualmente Israel e Jesus, nunca foi intencionado a ser um plano de salvação a um grupo de pessoas exclusivamente. Foi através de um grupo de pessoas que Deus estava exemplificando a outros povos, a humanidade no geral, o que é se agregar e estar em um relacionamento de aliança com Deus exclusivamente, onde outros povos tinham, pelo menos em teórico ou em prática, relacionamento com outros deuses, né? Reais ou imaginários, não faz diferença, mas eles se agregavam e se formavam e se relacionavam através daqueles deuses e do que aqueles deuses simbolizavam. Então, como ilustração a outros povos, a povos com outros deuses, Israel, Abraão, eventualmente Israel, era para ser um exemplo às nações. Mas Israel, Abraão, inclusive, eventualmente Israel, falhou muito nisso, muito. E então o relacionamento entre Israel e outros povos, foi quase sempre de conflito, de violência e um monte de outros problemas.
Então, o que Deus prometeu lá em Gênesis 22, e por meio dela, né, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu, né, voltando àquele momento com Isaac. Em Gálatas, Paulo faz esta conexão teológica para justificar e explicar aos Gálatas de que Jesus é, então, esta promessa cumprida. Em Gálatas 3,16, assim também as promessas foram feitas a Abraão e os seus descendentes. E a Escritura não diz e aos seus descendentes, no plural, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, o Cristo. Então, Paulo aqui, entre o singular e o plural da promessa feita a Abraão, ele faz o caso de que Jesus é o descendente na qual se torna uma bênção a todas as nações, porque o sacrifício de Jesus não foi exclusivamente aos Israel, foi feito, foi o eventual total pagamento de Deus como fiador por todas as nações, não só por um grupo específico. Então, Paulo aqui está enfatizando esse ponto. O autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 1 a 4, e depois o versículo 10, diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isto, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar o que se aproximaram para adorar. Falando das muitos cordeiros que foram sacrificados pelos anos. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Mas eles faziam isto anualmente. Contudo, então, estes sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Pelo cumprimento desta vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, o que o autor de Hebreus aqui está enfatizando é que aquele processo todo, aquele simbolismo todo, aquela celebração anual por 1.500 anos, era para deixar claro de que o problema da humanidade era algo que se continuava e de que esses sacrifícios era Deus parcelando, vamos dizer assim, o pagamento que eventualmente teria que ser feito pela humanidade. Então, anualmente e em parcelas, se posso usar essa ilustração, Deus estava como fiador pagando pela humanidade, pelo sacrifício, pelo pecado da humanidade. E em Cristo é a totalidade de Deus cumprindo a sua responsabilidade como fiador, feito lá atrás, 2.000 anos antes, com Abraão. E é esse o ponto que o autor aqui de Hebreus está enfatizando. E para usar o palavreado de cordeiro, né, que já se volta lá à situação de Abraão e Isaac, Deus proveu um cordeiro, e aí a gente vai para frente na história ali com a situação de Moisés, Israel andou debaixo da opressão de Egito, Deus provê cordeiros, o sangue ali de cordeiros, que se torna, então, um momento de liberdade a Israel. E aí, em Jesus, a gente tem todo esse simbolismo. Por exemplo, em João, capítulo 1, versículo 29, no dia que João viu Jesus se aproximando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é do nada que ele escolhe a palavra cordeiro, é por causa desse simbolismo e por causa que Israel estava já, sim, repetindo por 1.500 anos, anualmente, no mínimo anualmente, o uso de cordeiros como sacrifício substituto
pelo pecado do povo. E aí Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, faz o mesmo ponto. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E mais uma coisa, Jesus fez este ponto. Jesus, na noite que foi traído, que era uma celebração da Páscoa, era uma celebração dos eventos que tinham acontecido 1.500 anos antes, com os cordeiros, o sangue, liberdade, aquela coisa toda. É naquela celebração que Jesus diz, ele pega aqueles simbolismos e diz, agora estes simbolismos se cumprem em mim. Então, o que ele está falando, os eventos lá com Moisés, a promessa feita a Abraão, tudo isso se cumpre em mim. Por isso, Jesus morre naquela celebração. Não foi acidental isso. Jesus morre naquela celebração pascual, e dali para frente, todo aquele simbolismo que já vinha vindo desde Abraão, Moisés, os cordeiros, a gente continua esta celebração, mas com a sua totalidade em Jesus, o total pagamento de Deus como fiador, e Jesus, o total sacrifício substituto pela uma humanidade que devia a sua própria vida. Comentários, perguntas? Diga lá, Fábio. Júnior, o sangue dos cordeiros não perdoava, né? Jesus que ia perdoar. Agora, aplacava de alguma forma a ira de Deus, ou a atitude que eles tinham que fazia isso? Pode explicar um pouquinho mais? Sim, o sacrifício, deixa eu ver se eu uso uma ilustração que talvez faça sentido, e lembre-se, cada ilustração tem os seus limites, né? Voltando à ideia de uma dívida, se você deve ao banco, é bem possível que o banco fique naquela lenga-lenga aceitando você empurrar a dívida para frente, se você está, no mínimo, pagando os juros. Se você está pagando algo, muitas vezes instituições aceitam, meio que fica naquele lenga-lenga com você por mais tempo, porque assume-se que pelo menos você está pagando algo. Então, os sacrifícios desses cordeiros era pagamento pelos pecados, mas em termos de parcialmente empurrando a dívida para frente. Então, eles tinham, sim, um simbolismo de perdão de pecados. Inclusive, você lembra, a gente viu, né, alguns dos sacrifícios que uma das aulas anteriores. Então, tinha, acho que eram 5, pelo menos 2 daquelas 5 era em termos de restituição de relacionamentos quebrados, né? Então, tinha a ver com perdão e reconciliação. Então, sim, o problema não é que o simbolismo não estava ali, o problema é que era algo parcialmente solucionando o problema. Ou talvez, de uma maneira mais correta, empurrando o problema para frente. E aí, eventualmente, Deus, em Jesus, com o seu próprio filho, que é uma coisa você perder um animal seu, é outra coisa você perder seu filho. Então, Deus, de termos intensos, paga com o seu próprio filho, né? Que eu acho que isso volta lá a Abraão, Isaac, então aí o que os cordeiros estavam fazendo parcialmente, empurrando para frente o problema, Jesus faz de forma completa. Faz sentido? Ok, acho que meu pai tinha uma mão ali também, mas desapareceu, não sei se... Ô, Júnior. Oi. Mas quem estava empurrando a dívida para frente era o próprio Deus. Sim. O próprio Deus. E interessante, porque toda essa explicação sua, indo até mesmo lá a Abraão, deixa bem claro que o fato que o próprio Deus morreu na cruz
entendeu? Na forma de Jesus, era porque ele tinha assumido, lá no começo, pagar uma dívida, né? Sim. Eu estou usando a ideia aqui de banco, essas coisas, que é limitado, porque, na verdade, a dívida não é numa questão de dever dinheiro, né? É uma dívida relacional. O ser humano, em entrar uma aliança com Deus, não manteve a sua fidelidade relacional com Deus. Então, não é uma questão de, eu te devo dinheiro, eu te devo a minha fidelidade. É como se num casamento, né, um dos cônjuges não mantém a sua fidelidade, não faz diferença se o cônjuge, tá, desculpa, eu também devia R$ 500 para você, tá aqui. É uma dívida que vai muito além de fundos, de dinheiro, é algo relacional. Então, é algo bem sério, né? Giovanni? Só uma pergunta, não sei se vai ser agora respondida ou com o irmão Enio, que também tem Lucas e Mateus. É coincidência ou não? Eu creio que não. Falaste da Páscoa, tudo que leva a Cristo. A Páscoa, quando passaram o sangue para purificar as casas, dizer que ali era um filho de Deus, passaram com isopo, uma vara e o sangue nos ombrais. Cristo, em Mateus, Marcos e João, também deram vinagre com isopo, o vinagre era para purificar, usavam nos banheiros lá, quando faziam necessidades. E ali, quando Cristo tomou aquele vinagre, ele disse, está consumado. Tem correlação ou não também? Eu acho que tem tudo, eu acho que tem correlações muito mais detalhadas do que eu e você sabemos notar, porque, para começar, já faz 2000 anos, e segundo, eu e você não crescemos naquele Oriente Médio, naquela perspectiva de vida, né? A gente cresceu aqui numa realidade diferenciada. Sim, eu acho que tem muitos níveis de correlação na qual a gente, infelizmente, não sabemos ou temos que continuar estudando para notar. Então, sim, a maneira qual Jesus morreu, o simbolismo da cruz, o sangue, a traição, quer dizer, o negócio ali sim, muita correlação, sem dúvida. Obrigado, irmão. Mais alguma pergunta ou comentário? Ô, Júnior, Renato. Opa! Eu gostei, antes de você falar, eu já tinha pensado na relação do dinheiro aí. Seria pagando, né? Porque no Brasil, muitos países pagam a dívida, e o outro país lá também pode usar também de um médico, né? Que diz assim, você vai para casa, não vai fazer sua cirurgia agora. Vai ficar em casa fazendo esse paliativo aí, mas não resolve o problema, não tira o problema, aí teve que vir mesmo a totalidade. Eu gostei, mas cabe aí o dinheiro também ajuda. Valeu. Isso, estava tentando criar, vamos dizer assim, algo que a gente conhece, né, para ser um certo simbolismo ilustrativo. Eu acho que sim, é algo que meio que estava empurrando o problema para frente, né, e eu acho que pela paciência de Deus, inclusive, né, tentando dar ali a Israel e, consequentemente, a humanidade aquela chance de se reconciliar com Deus, né, mas através mesmo do profeta Oséias, né, aquela história lá, casou com uma mulher que ficava traindo ele, é o problema da humanidade. A gente ficava, e continuamos, né? A humanidade não se solucionou. Jesus, o sangue de Jesus é um que paga a totalidade do problema. Mas a humanidade continua ainda, né? Tentando trair Deus aí com muitas outras opções. E Deus, né, cria em Jesus essa oportunidade de reconciliamento, né? Muito bem. A semana que vem, nosso tempo aqui já deu, semana que vem a gente vai falar sobre a ideia do sabático, do sábado, do descanso, da paz, tudo que se simbolismo ali, inclusive através de Levítico, conectando com Gênesis e aí contemplando o que isso tem a ver em Jesus, inclusive para nós ainda hoje. Vou fazer uma pergunta, Enio Júnior, por favor.
Então, hoje, o preço ficou bem mais alto para nós do que no Velho Testamento, né? Com essas explicações todas que você deu, porque hoje é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que nos salvou. O preço sempre foi o mesmo, e Deus já desde lá com Abraão já tinha em ser fiador, e aí com aquela próxima história de Abraão e Isaac, já estava, eu acho que ilustrando a Abraão e ao leitor de que a seriedade do custo seria alto, já desde sempre. Então, o valor foi eventualmente pagado na sua totalidade em Jesus, mas o custo tem sido o mesmo desde o começo da humanidade, eu acho. Do princípio ao fim. Sim. Inclusive, há passagens que dizem que o Cristo derramou sangue antes da fundação do mundo. Então, o preço é o mesmo, mas tinha esses símbolos aí mostrando como seria, na verdade, o pagamento total da dívida, né?